Um bom dia a todos. É uma honra de estar presente aqui com a família da cirurgia torácica, nesse convívio aí dos últimos 9 anos e caminhando já 10 anos com todos. Vamos trazer, abrir a apresentação aqui. Visualizam? Ok. Vamos lá. A história clínica é uma paciente do sexo feminino, 37 anos, a CRGL. Da história pregressa dela, é uma dispneia progressiva há 3 anos com dor torácica aos esforços. Junto com isso, ela tinha ascite, edema dos membros inferiores, anasarca, e alguns episódios de tosse com escarro homoptoico. Previamente, ela tinha 2 internações hospitalares por pneumonia e asma, nos diagnósticos iniciais há 2 a 3 anos atrás, antes no interior do estado de São Paulo, e há 8 meses a trombose venosa de membro inferior direito. Portanto, quando teve a trombose, que iniciou a investigação desta causa de dispneia. Então foi em outro serviço aqui do interior de São Paulo, foi feita então uma tomografia e angiotomografia que fez o diagnóstico de embolia e no eco mostrava, quando foi encaminhado para nós, os sinais de hipertensão pulmonar. Foi encaminhada para o ambulatório da cirurgia torácica por via CROSS, aqui para o Hospital das Clínicas. De antecedente, era ex-tabagista, e no momento que ela chegou, fazia uso de catéter de O2, 1 litro por minuto. Medicações que ela estava em uso naquele momento era furosemida, espironolactona e Celozoc. O quadro clínico dela era mal no estado geral, dispneica, saturação de O2 92%, com 1 litro de O2. A pressão estava estável, com a frequência cardíaca elevada, mesmo em uso de beta-bloqueador, 102 batimentos por minuto, um edema importante dos membros inferiores, aí associado a CIT, um peso de 81 quilos, com uma altura de 1,64 m. E nessa avaliação inicial, uma classe funcional 4, dentro da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Então, nessa situação, nós temos o diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, a HPTEC, que é uma hipertensão do grupo 4. Mas, junto com isso, nós temos outros diagnósticos a ser pensados como consequência ou situações novas. Entre elas, nós temos o que? A descompensação da hipertensão pulmonar, que quando nós observamos a associação de hepatomegalia associado a CIT e edema periférico, isso significa, na maioria das vezes, uma insuficiência importante do ventrículo direito. Junto com isso, investigação da hepatopatia secundária, relacionada à hipertensão pulmonar ou não. Algumas vezes nós temos surpresa na investigação clínico-cirúrgica desse paciente no pré-operatório. E outro detalhe, que ela tinha uma cavidade pulmonar. E essa cavidade pulmonar tem a necessidade de ser investigada. Pode ser, em alguns casos, consequência de necrose pulmonar, mas no nosso país, tuberculose pulmonar faz parte do diagnóstico diferencial nesses casos. O grupo já tem uma publicação com 9 casos, o grupo da HP. Dos 9 casos com hipertensão pulmonar, 5 casos tinha tuberculose nas suas cavidades que esses pacientes possuíam. Mantendo aí a investigação pré-operatória e avaliação de indicação cirúrgica, num contexto de avaliação multidisciplinar, em avaliação tanto com pneumologistas, cardiologistas, radiologistas intervencionistas, no sentido de ver a melhor estratégia. Se esse paciente está em condições, risco-benefício para uma tromboendarterectomia ou a necessidade de alguma outra terapia, que o INCOR oferece, tanto na terapia
alvo, no caso para hipertensão pulmonar, ou na angioplastia por balão, angioplastia pulmonar por balão. Ou estratégias de ponte, quer dizer, você faz uma melhora hemodinâmica desse paciente para depois ir à cirurgia. Isso são pontos que há uma necessidade de discussão multidisciplinar e, desta forma, é um primeiro ponto onde nós baixamos a mortalidade, ter estratégia nesse pré-operatório. Aqui, essa paciente tem, na exposição vermelha, nós temos a área de perfusão. Então, tem falha de perfusão em vários pontos, enquanto que a inalação, isso na cintilografia VQ, está normal. Isso mostra uma dissociação entre a ventilação e perfusão. O diagnóstico, nesse caso, é embolia pulmonar. Isso não diz que tem hipertensão pulmonar. Diz, olha, temos uma hipertensão pulmonar. O ecocardiograma transtorácico, nosso aqui, da chegada, mostrava uma área de ventrículo direito de 52 milímetros, lembrando que o normal, o máximo, vai de 40 a 41 milímetros. A fração de ejeção era um ventrículo esquerdo bom, com 73%, o paciente jovem, de 37 anos. O TAPSE de 13 milímetros. O normal que nós temos é acima de 17 milímetros. Então, isso aqui mostra o quanto o ventrículo direito estava comprometido. Junto com isso, a FAC, que é uma fração da área do ventrículo direito, de funcionalidade do ventrículo direito, o normal é maior de 35, no nosso caso, era de 17%. Isso mostrava o quanto grave estava comprometido esse ventrículo direito, demonstrado pela clínica, com edema periférico, ascite e hepatomegalia. A pressão, a PCAP, que é a pressão sistólica da artéria pulmonar estimada pelo eco, era de 65 milímetros de mercúrio. Aqui do lado, eu mostro a imagem tomográfica na janela pulmonar e o que a gente observa? Na base pulmonar do lado direito, observa-se a cavidade. Então, nesse grupo de pacientes, se tratando no nosso país, há uma necessidade de investigação disso. Quer dizer, fazer o diagnóstico diferencial entre tuberculose e sequela da própria embolia pulmonar. Nesse caso, foi feita uma broncoscopia com lavado broncoalveolar e foi negativo para tuberculose e para fungo. Então, ficamos mais tranquilos, porque muitas vezes, se vem positivo, há necessidade de tratamento da tuberculose primeiro, para depois indicar o procedimento cirúrgico. Esse caso foi, como ela tinha dor torácica importante e teve episódios de síncope no início do quadro, foi investigado exaustivamente do ponto de vista cardíaco. Foi feita cintilografia miocárdica, mostrava áreas de comprometimento da parede ventricular, tanto direita e esquerda, áreas de comprometimento difuso. Nesse sentido, foi feito um cateterismo cardíaco esquerdo, porque muitas vezes, com a hipertensão pulmonar elevada, nós temos o quê? Um aumento do tronco da pulmonar comprimindo a coronária esquerda. Isso faz um kink, diminui o fluxo. E muitas vezes, quando fazemos avaliações com cintilografia miocárdica em pacientes menores de 40 anos, isso pode ser um ponto importante para o intraoperatório, para decisões intraoperatórias. Mas, nesse caso, o ponto era que ele possuía fístulas entre a coronária direita com a pulmonar. E aí eu deixei um círculo sobre esse comprometimento, essas colaterais, acompanhando aí a pulmonar do lado esquerdo. Também, como nós vimos um FAQ muito baixo, lançamos mão de estudo de ressonância magnética miocárdica. E o principal ponto é avaliar o ventrículo direito. Foi feito nessa paciente, busca-se muitas vezes a entender se há fibrose constituída da parede desse ventrículo, se há processos inflamatórios associados a esse ventrículo. Consequentemente, você avalia também o ventrículo esquerdo. Claro que os times de radioisótopos são diferentes. E isso nos ajuda a compreender se há um ventrículo direito com um comprometimento muito grande
aonde, mesmo que eu melhore a hemodinâmica, o meu resultado cirúrgico possa ser bastante comprometido. Aqui é uma arteriografia pulmonar, então, do nosso lado esquerdo, nós temos aí uma panorâmica e mostra um comprometimento importante da perfusão do lado direito. Praticamente não há irrigação, perfusão desse pulmão do lado direito. E do lado esquerdo, o comprometimento do lobo inferior. O lobo superior é o que faz a manutenção de troca gasosa desse paciente. Então, quando a gente analisa essa figura do meio, que é a seletiva direita, a gente observa que há muito trombo. É uma carga trombótica alta. Consequentemente, a seletiva à esquerda, nós temos o mesmo, quer dizer, há até um stop de quase todos os ramos do tronco do basilar. Somente o basilar posterior que mantém algum grau de perfusão. Aqui a tomografia da paciente, nas setas finas, amarelas, mostra as áreas trombóticas, quer dizer, a primeira lá temos a pulmonar, o ramo esquerdo da pulmonar praticamente obstruído, na sequência o ramo quase dos troncos dos basilares com a pulmonar com trombo, embaixo totalmente obstruído, quer dizer, não tinha uma passagem adequada, e a última aqui com a seta maior mostrava o tamanho, a área ventricular direita e o átrio esquerdo dessa paciente. Isso, a angiotomografia ajuda também em avaliações até para o início da cirurgia, no caso, na realização da esternotomia. A gente observa nesses ventrículos grandes, são muito próximos o externo com o ventrículo. É passível de acidentes, então é sumamente importante essa análise no pré-operatório. Então, essa paciente foi avaliada do ponto de vista hemodinâmico, quer dizer, foi feito um cateterismo direito com medidas hemodinâmicas. Na esquerda, nós temos aqui sem o uso de medicação para a hipertensão pulmonar. Então, nós tínhamos uma pressão sistólica de pulmonar de 103 milímetros de mercúrio, uma pressão de pulmonar diastólica de 33 milímetros de mercúrio e uma pressão de pulmonar média de 58 milímetros de mercúrio, com um débito cardíaco de 2,1 litros por minuto, com um índice de resistência vascular pulmonar de 1.563 dinas. Esse é um caso que, se nós operássemos com aquela condição de ventrículo direito, com essa condição hemodinâmica, é muito desfavorável. A mortalidade nesse grupo de pacientes com um débito cardíaco menor de 3 litros por minuto é alto. Então, aqui, o grupo unido, com outras estratégias, no caso medicamentosa, fizemos ponte. Então, foi feito a ambrisentan associado com o sildenafil. Isso após discussão multidisciplinar em uma estratégia de 3 a 4 meses. Após 4 meses de uso de medicações, alvo para hipertensão pulmonar, nesse caso com 2 drogas, nós fomos para uma pressão de pulmonar de 82 para sistólica de 82 e uma diastólica de 30, e uma média de 47, e um débito cardíaco de 2,8, e uma resistência de 1.000 dinas. Isso coloca o paciente, não que teve uma melhora, diria que sanasse o problema dele, mas há uma melhora hemodinâmica onde há uma condição cirúrgica. E lembrando que a resistência vascular pulmonar nesse paciente não é fixa, ela saiu de 1.563 para 1.000 dinas. Então, com esse CAT, esse segundo CAT, está indicado o procedimento cirúrgico. Nós tínhamos trombos proximais, tipo 2 e tipo 3, com uma hemodinâmica favorável agora para o procedimento cirúrgico. Indicado a tromboendarteré, vamos mostrar algumas partes, a esternotomia. Aqui, a foto do meio mostra a canulação cruzada, a cânula da aorta. Do lado, nós mostramos aqui a drenagem que é feita das cavidades esquerdas, com um tubo que aspira continuamente. Isso facilita não só na distensão
das fibras cardíacas esquerdas, mas também no acúmulo de líquido dentro do capilar pulmonar. Aqui é os dados do caso, então foi um esfriamento de 70 minutos, foi feito 2 paradas circulatórias, uma de 20 minutos e outra de 23 minutos, um total de 43 minutos, um reaquecimento foi de 112 minutos e um tempo de circulação extracorpórea de 249 minutos. Aqui mostra a dissecção, a retirada do trombo do lado direito, com a arteriotomia direita. Aqui a sutura do ramo direito da artéria pulmonar. Aqui a sutura com um fio 7 zeros de prolene no ramo esquerdo da artéria pulmonar. E aqui o uso da cola, garantindo uma sutura bem estável. Esse é o espécime. Então, do lado direito, nós temos aí um trombo tipo 2, do lado esquerdo, um trombo tipo 3, mais distal. O resultado pós-operatório. Então, sim, a paciente foi estubada no primeiro pós-operatório, a heparinização plena no primeiro pós-operatório, a alta da UTI foi no 5º pós-operatório, a retirada do dreno muito condicionada a essa estratégia da anticoagulação, então tiramos o dreno anterior no 5º pós-operatório, fizemos a transição de heparina para Marivan no 6º pós-operatório, retirada do dreno posterior, isso nós usamos 2 drenos, uma drenagem anterior e outra posterior, esse posterior no 7º pós-operatório, uma vez que chega ao NR-alvo, entre 2 a 3 desta paciente. E a alta hospitalar foi no 17º pós-operatório. Foi todo tranquilo assim? Não. Temos intercorrências clínicas. Teve sepsis por catéter, isso quando chegou na enfermaria, e teve taquiarritmia supraventricular com estabilidade hemodinâmica tratada com medicação antiarrítmica e avaliada pela equipe da cardiologia aqui do INCOR. Bom, isso aqui é o pós-operatório no segmento ambulatorial. Então, a paciente saiu de uma classe funcional 2, sem catéter de O2 a partir do 2º mês, sem edema, sem ascite, uso contínuo do Marivan, que vai ser ad eterno, e sem uso de drogas para hipertensão pulmonar. Esse, para exemplificar, o cateterismo do 6º mês de pós-operatório. Então, a pressão da artéria pulmonar média é de 24, nós falamos de 47 depois da otimização da medicação. E o débito cardíaco da indicação cirúrgica foi de 2,8. O atual é de 4,1 litros. Então, um ganho importantíssimo na parte hemodinâmica dessa paciente. Em termos de resistência, a resistência saiu de 1.000, foi para 302 dinas. Então, uma queda da resistência vascular pulmonar. Muito obrigado. Esse é exemplificando um caso onde tem comprometimento hemodinâmico importante, com a estratégia no grupo, com a equipe multidisciplinar, você consegue dar condições e levar essa paciente para bons resultados na tromboendarterectomia pulmonar. Obrigado, Olival. Ótima apresentação e um caso muito ilustrativo, né, que mostra vários aspectos, desde a indicação, manejo pré-operatório, intra e pós. Achei muito, muito interessante. Nós temos alguns minutos, se alguém quiser se manifestar, alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, a palavra está aberta. Não, parabéns. Então, o professor tem, aí vemos que foi construído passo a passo, cada avanço foi juntando para que hoje nós tenhamos esse sucesso. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, inclusive, de assistir toda essa evolução e cumprimentá-los aí pelo trabalho. E, por último,
vale a pena ter um agradecimento para mim e para o Miguel, que nós deixamos vocês operarem várias vezes na terça-feira, não? Grande abraço, Orival. Obrigado. Muito obrigado, professor Ribas. Esse é típico do Ribas. Você vê, Fabião, que o tempo passa, o Ribas só aprimorou. Você vê que, se não fosse o Ribas, cara, a gente não teria conseguido chegar aqui, né, Orival? Pela sessão da sala. Finalmente. Professor Fábio, ele ganha o dia da trombo. Ele geralmente é troca. Não é que nós damos para ele a terça-feira. Ele ganha a quarta-feira. É o horário de ouro. Finalmente chegou onde eu queria. Muito obrigado. Nós estamos no horário. Tem mais um último comentário, caso haja, e que nós vamos encerrar, porque até pela questão da gravação de YouTube, de tudo, nós temos o horário certinho, né? Doutor Paulo, Letícia. Pode falar, Letícia. No caso do paciente que tinha essa cavitação pequenininha periférica, foi escolhido o diagnóstico através da broncoscopia com lavado. Paciente extremamente limítrofe, provavelmente deve ter ido para intubação, para anestesia geral. Por que a broncoscopia e não uma punção transtorácica? Oi, Letícia, pode deixar. Então, isso a gente tem discutido bastante, e uma coisa que nós não tínhamos experiência um pouco, o que acontece? Muitas vezes, quando você coloca uma agulha nesse pulmão, com a hipertensão pulmonar inicial de 103 milímetros de mercúrio, e depois, mesmo otimizada, nós estamos com a pressão muito elevada, a chance de você fazer um hemotórax é muito grande. Esse é um lado. Do outro lado, a broncoscopia de um paciente desse é difícil, mas com o time que nós temos hoje, que dá para fazer, faz internado, já com a estratégia de monitorização, muitas vezes associada aí com NO nesse paciente para ajudar a broncoscopia. Então, essa estratégia, junto com o pessoal da HP, e muitas vezes fazendo o quê? Otimizando a medicação pré, para depois você levar ele para a broncoscopia. Então, a broncoscopia acaba nos ajudando bastante. E já tivemos, no passado, hemotórax nesses pacientes de investigação para a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. É desastroso. É muito desastroso. Então, o grupo pensou em várias estratégias para chegar ao diagnóstico. E também tivemos paciente que teve tuberculose. Quer dizer, quando você começa a analisar um lado e outro, nós precisamos da indicação e temos que escolher para aquele paciente estratégia para que ele possa fazer o diagnóstico. Isso é muito importante e a necessidade de estar em grupo multidisciplinar nesses casos. Letícia. Tá bom, Obrigada. Obrigado, acho que estamos bem no horário. Muito obrigado novamente, Fábio. Muito obrigado, Orival. A reunião foi ótima e aprendemos muito. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de todos. E até este ano, do ponto de vista de sessão aberta, é a última reunião. Sexta agora temos a reunião habitual. Um abraço a todos. Muito obrigado. 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 Tchau, tchau.